Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Não fiz um treinamento de timbre vocal, não. É efeito da gripe mesmo. Romanos, capítulo de número 8, está escrito assim, a partir do versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito, que somos filhos de Deus. Eu sei que essa leitura, esse texto é comum a você, ele é bem lembrado sempre em ministrações, enfim, estudos bíblicos, mas como me veio, o meu olhar se voltou para esse texto, eu quis compartilhar, estou compartilhando com você. Antes de alguma apreciação sobre esse texto lido, lembrar a você que esse final de semana é um final de semana de bênção para todos nós. Já nos primeiros horas de sábado, 7h30 da manhã, círculo de oração. No sábado, às 19 horas, o culto da juventude. No domingo, às 9 horas da manhã, a escola de cura, um tema que fala alto ao coração de todos. Não existe nenhuma pessoa na face dessa terra que não tenha já vivido isso que vai ser ministrado. Tem gente que logo nos primeiros dias de nascer, embora inconsciente, já vive isso. Vai ser muito bom. Domingo, 9 horas da manhã, escola de cura. E domingo, às 18h30, nosso culto de celebração com a ceia do Senhor. Mais um momento fantástico para estarmos celebrando diante do altar de Deus. Romanos capítulo 8 está dizendo no versículo 14, que é o primeiro que li, que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque se deixar guiar por alguém significa que eu abro mão do meu senso de direção, eu abro mão daquilo que eu entendo ser o correto naquele momento, a decisão certa. Então eu me deixo guiar pelo Espírito de Deus. Então, em sendo guiado pelo Espírito de Deus, o que a Bíblia está dizendo que isso é uma declaração inconteste, sem contestação, que eu sou filho de Deus porque eu me deixo guiar por Ele. Uma pessoa que se deixa guiar por Deus, que abre mão da sua vontade, é porque algo maior chegou à sua vida. E é a luz do Evangelho, é a presença do Espírito Santo que veio trazer as verdades que Jesus Cristo fez. Então, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque ele diz, não recebestes o espírito de escravidão. O que Paulo está dizendo é que o que Deus nos comunica não é um espírito de encarceramento, de nos algemar. Um espírito de escravidão no sentido de sermos obrigados a fazer o que não queremos. O que a Bíblia está dizendo é que quando o Espírito de Deus me guia e eu aceito, eu me harmonizo com a vontade de Deus. Então, eu não recebi um espírito de escravidão para outra vez estar em temor, em medo, em receio. Isso quer dizer, para outra vez estar, então já estive uma vez. E esse Espírito de Cristo me libertou desse cativeiro, dessas algemas, me libertou disso. Mas recebestes o Espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. Essa expressão Abba Pai, no original é paizinho, é uma linguagem de intimidade. Então, eu não recebi o Espírito de medo para estar em temor do juízo, em temor da justiça, mas porque eu recebi o Espírito de adoção de filhos, eu tenho um relacionamento com Deus, o Pai, de meu Pai querido, alguém que é íntimo meu e eu dele. Então, isso me propicia ter um linguajar diferente. Já percebeu que toda pessoa que tem uma pessoa meramente conhecida, ela usa um tipo de expressão. Um outro que conhece um pouco mais, outro nível de expressão. E aquele que é mais íntimo, usa uma linguagem, uma expressão mais de relacionamento achegado. Você já viu isso acontecer? Isso acontece com você mesmo que você não esteja percebendo.
uma liberdade no falar, uma liberdade no expressar. O que a Bíblia está dizendo que nós recebemos o Espírito de Deus e esse Espírito nos dá o poder de termos um relacionamento mais achegado com Deus. Mas ele diz que o mesmo Espírito, o Espírito de Deus, testifica com o nosso que nós somos filhos de Deus. Então, a partir do momento que eu tenho esse relacionamento com o Senhor, essa comunhão, esse entrelaçamento com a sua vontade, esse se deixar guiar por Deus, que declara que eu sou filho de Deus, perdão, e o mesmo Espírito, o Espírito de Deus testifica com o meu ser espiritual, que eu sou filho de Deus. Essa testificação é uma testificação de relacionamento. Eu sou, eu tenho. Eu sou de é meu. Eu sou de Deus, Deus é meu. Fala de um nível de relacionamento íntimo. Quando isso acontece entre Deus e o homem, entre Deus e a mulher, o adulto, o jovem, a criança, enfim, quando isso acontece, quando esse nível de relacionamento acontece, há uma testificação interior, e essa testificação interior alivia a bagagem, alivia o fardo, o enfado da vida. Lembra que em Mateus, Jesus disse, Mateus escreveu no capítulo 11, ele declarou, quem quiser venha a mim, ele diz, vinde a mim, ele chama, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Quer dizer que antes desse descanso chegar, vivia o cansaço, vivia o enfado, vivia o peso, vivia o jugo de algo que me fazia sofrer. Mas quando me relaciono com Deus pelo seu Espírito, quando esse relacionamento chegou até a mim, todo esse peso, todo esse fardo, todo esse enfado foi dissipado, rompido, faz parte de uma história antiga, de uma vivência antiga, e agora eu vivo, ou uma pessoa vive, esse relacionamento com Deus. Então, se você está temerário da vida, qualquer notícia te deixa na ponta do pé, você se exaspera, perde o sono, te desequilibra, tem algo errado. Porque essa intimidade com Deus pelo seu Espírito nos dá igualmente o poder de equilíbrio, o poder de vivermos uma vida sem esses temores. Quem sabe você está vivendo isso agora? E racionalmente, humanamente falando, isso não é difícil de estar acontecendo, de acontecer com uma pessoa ocasionalmente. Os episódios da vida fazem isso. Mas o que a palavra está dizendo é uma vida de constância. Eu posso, em um momento, viver uma tribulação rápida, mas daqui a pouco isso tem que passar. Eu posso, em algum momento, por causa de uma situação calamitosa, viver essa perplexidade, mas isso não pode continuar. Quanto tempo você vive com medo e em temor? Quanto tempo você vê que a sua liberdade está cerceada a partir do mundo espiritual e você não reage? Eu quero lhe dizer que o Espírito de Deus está ministrando sobre nós, ministrando sobre você. Quando essa palavra chega até você, é porque está chegando a voz de Deus. Uma outra voz, que o timbre seu humano não aguça. É um entendimento, uma compreensão dentro do seu ser interior. Que a glória, que a graça, que a unção de Deus esteja aí na sua vida, na sua família, em tudo que você faz. Se você quiser estar conosco na Quinta Igreja Assembleia de Deus, nós aguardamos você aqui no Templo Sede ou em qualquer outro templo nosso. Estaremos de braços abertos para receber você. Como eu disse, nesse sábado, 7h30 da manhã, ciclo de oração, 19 horas, o culto da juventude, domingo, amanhã, 9 horas, a escola de cura, um assunto muito importante, e no domingo, 18 horas e 30 minutos, nosso culto de celebração com a ceia do Senhor. Um grande abraço, paz do Senhor Jesus.